vamos dar continuidade à nossa aula e lembrando o seguinte: após as dicas que inauguraram, a nossa relação aqui de aquele que quer o teu melhor, no caso a profa, e você que vai ter sua aprovação, nós vamos agora realmente fazer questões e colocar na prática isso que é um pouco mais teórico, mas que precisa ser trabalhado e você ter familiarização. Então vamos à leitura de um texto e lembrar qual é o primeiro passo a ser dado: ler o comando da questão. Perfeito? Vamos a esse comando que diz: um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do texto em apreço, o racismo é abordado com foco. Veja, vamos a uma conversa entre mim e vocês. Ele já deu o tema. Você nem leu o texto, mas você já sabe qual é o tema. O que ele quer agora é o que respaldou esse tema no que você leu. Qual foi o argumento, o elemento, o instrumento que me deu base para falar de racismo? O tema eu já tenho, ok? Vamos lá. Vamos botar na prática o que a gente estava falando. Uma leitura única, depois as respostas virão à tona. Racismo, não. Celebramos há pouco, 21 de março, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela ONU para expressar a repulsa universal ao massacre ocorrido em Joanesburgo, na África do Sul, em 21 de março de 1960. 20 mil negros protestavam pacificamente contra a lei do passe, que restringia os locais onde poderiam circular. O exército atirou contra a multidão, matando 69 pessoas e ferindo 186. No Brasil, o racismo foi rechaçado de forma intransigente. Nossa Constituição repudia essa prática abjeta. Também não se tolera o racismo camuflado, aquele que existe na prática, mas tem vergonha de apresentar-se com este nome. A discriminação racial não humilha apenas aqueles que são discriminados. Todos somos vilipendiados, não importando nossa raça, quando alguém sofre discriminação. Voltada pelo Congresso, foi promulgada pelo Presidente da República, em 13 de maio de 1997, a Lei 9.459, que definiu os crimes de racismo e estabeleceu penas para os mesmos. Não bastava que a Constituição tivesse condenado o racismo, embora isso fosse importante. Para que houvesse processo e punição contra os autores de crimes de racismo, era preciso uma lei que definisse tais crimes em suas diversas modalidades e que estabelecesse a respectiva pena para cada crime definido. Assim, por exemplo, injuriar alguém recorrendo a elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem passou a ser crime mais grave que a injúria comum. Outro avanço significativo foi a sanção e promulgação pelo Presidente da República do Estatuto da Igualdade Racial, em 20 de julho de 2010. O Estatuto prevê a criação de programas e medidas específicas para reduzir a desigualdade racial no país. Obriga as escolas a inserirem no currículo o ensino da história da África e da população negra no Brasil. O Estatuto definiu como crime a conduta de dificultar, por preconceito, a promoção funcional de pessoas negras no setor público ou privado. Para esse crime foi combinada a pena de até 5 anos de reclusão. 2 presidentes da República, de 2 partidos competidores, promulgaram, no lapso de 13 anos, 97 e 2010, 2 leis que se completam e guardam absoluta sintonia. Certos princípios suplantam os autores políticos que se encontravam em cena quando o princípio foi consagrado. O eventual titular do poder passa, porque o poder, por natureza, é passageiro. O princípio, a ideia, a causa permanecem, porque a história se constrói através das gerações. Vejamos, a gente tem aqui um texto cujo tema já foi colocado em análise, que seria o racismo. Qual será, então, a tipologia que deu base e fundamento a esse texto? Ele nos contou a história da escravidão, trazendo personagens, enredo, temporalidade? Não.
A narração já descartamos. Ele fez aqui uma sequência de pormenores, detalhes, em que o adjetivo falou mais alto e por isso você tem uma sequência descritiva. Tampouco. Ele é um texto de base argumentativa e que tem algumas passagens expositivas também. E nelas eu quero realmente me colocar. Por quê? A pergunta da primeira questão foi o que embasava, o que dava suporte ao trabalho com o tema racismo. Você percebeu que ele lançou mão de alguns documentos para trazer esse tema aqui à luz do nosso conhecimento? Ele fala não só da lei citada, mas também de um estatuto. E são esses documentos que amparam o tema, por assim dizer. Então eu tenho tema, eu tenho tipo e eu tenho também aqui, já que é um texto de maior base argumentativa, um posicionamento, que é a tese. Aí eu te convido a voltar a esse texto, sendo estratégico, objetivo, astuto e analisar o quê? Analisar efetivamente os tópicos frasais. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Cada parágrafo terá um tópico. Nesse primeiro parágrafo, ele faz mais uma cena aqui trazendo à tona do que esse, vamos dizer, marco histórico nos significa. Então, há uma análise sobre o 21 de março deste ano supracitado, em que em Joanesburgo, na África do Sul, houve de fato aqui um massacre. Isso vem para dar as bases, contextualizar o tema. Então, o primeiro parágrafo trabalhou essa questão mais narrativa da questão relacionada à África do Sul em Joanesburgo. O segundo vem trazendo de cara um tópico frasal. No Brasil, o racismo foi rechaçado de forma intransigente. Então, todo esse parágrafo vai dar conta disso e vai agora entrar, de fato, com a tese. Porque aqui é que, paradoxalmente, a tese vem. A discriminação racial não humilha apenas aqueles que são discriminados, as últimas linhas. Todos somos vilipendiados, ou seja, sofremos com ela, não importando raça, quando alguém sofre discriminação. Segundo momento do texto. O terceiro momento vai especificadamente trazer ao nosso conhecimento a questão da lei de 13 de maio de 97. Lembrando que 13 de maio, historicamente, é a data marco da abolição da escravatura no Brasil. Então, essa lei tem uma data simbólica para estabelecer-se. O quarto parágrafo vai incorrer ainda nessas referências de raça, cor e etnia. E o quinto, por sua vez, vai trazer o que chamou de outro avanço significativo, que seria o Estatuto da Igualdade Racial. Todo esse parágrafo vai girar em torno dessa, vamos dizer, documentação que também ampara questões relacionadas ao racismo. E, por fim, na síntese, faz essa menção de 13 anos em que se reafirma no final: o poder passa, mas o princípio do que foi imposto e a ideia permanecem na história. O que é importante, então, meu querido guerreiro, que cada parágrafo você extrai a ideia principal. Feito isso, a gente vai agora analisar e acertar a questão. Esse tema foi abordado a partir de que foco ou perspectiva? Documentos legalmente instituídos que amparam medidas antirracistas, celebrações contra o racismo, atualmente bastante disseminadas pelo mundo, políticas públicas que surpreendentemente ainda apoiam atitudes racistas, no poder presidencial, que ora defende, ora condena a discriminação, na acirrada luta que se travou no Brasil para que o racismo fosse considerado crime. Vejamos, a partir do que foi comentado, a gente vai levar em consideração que os documentos foram um instrumento pelos quais o tema foi abordado. Então, convictamente, a resposta é a nossa letra A, de aprovação. O trabalho com texto é um trabalho de fino trato, é um trabalho de análise, é um trabalho de resposta. E se você der esses passos, vai fechar essa prova de língua portuguesa. Perfeito? Mas vamos continuar a colocar essa mão na massa, tem mais por vir. Questão 2.
O texto provê a informação de quê? Veja que questão interessante. Quando ele diz prover, ele está dizendo, o texto sustenta, nos afirma, nos dá como suporte, nos fornece uma informação. Qual é a mais relevante? Ele, de uma maneira bem peculiar, está buscando qual é a informação principal do texto, enquanto tese. Se tu voltares a algumas casas decimais comigo, quando nós fomos lendo, neste parágrafo, exatamente esse aqui, eu digo, a discriminação racial não humilha apenas aqueles que são discriminados. Todos somos vilipendiados. No parágrafo que você traz o Brasil, e não a lei, isso é falado, não importando nossa raça, quando alguém sofre discriminação. Mas, professora, você não disse que a tese em regra está no começo? Sim, e reafirmo. Mas perceba que o primeiro parágrafo desse texto, efetivamente, foi uma análise narrativa sobre o que aconteceu em Joanesburgo. Ele entra no assunto, ele realmente efetiva o assunto nesse parágrafo, que também é inaugural. E traz à tona a ideia de que o racismo não ofende só aquele que é a sua vítima, mas todos somos, olha a palavrinha metida, vilipendiados. Todos sofremos, independentemente aqui de cor, credo ou raça. Busque essa informação, porque é o que ele provê, é a tese, é o ponto de vista, e corramos juntos para o abraço da aprovação. Bora lá? Segunda questão. O texto provê informação de que o forte repúdio ao massacre ocorrido em Joanesburgo, em 21 de março de 1960, resultou na promulgação da Lei 9.459 no Brasil. Essa absurda. A lei não tem associação com o ocorrido em 1960, mas com as questões de cunho Brasil e não Joanesburgo. Embora a Constituição brasileira repudie atos explícitos de racismo, estimula-se o racismo camuflado, que continua a vigorar no país. Pois bem, que o racismo existe, isso aí não há argumento contrário, mas o texto não disse que é uma estimulação de tal ato criminoso. Portanto, a letra B é absurda e incoerente. C. Atos discriminatórios motivados pela raça não se configuram apenas como uma ofensa pessoal, mas têm uma repercussão social mais ampla, porque todos somos ofendidos e sofremos, vilipendiados somos, como disse o texto. Portanto, estamos diante de uma resposta que é a letra C de comemoração. Mas vamos descartar? Nossa Carta Magna não apenas definiu os crimes de racismo em suas diversas modalidades, mas também determinou as penas para eles. Mentira! A Carta Maior nos ampara e nos protege como cidadãos, mas ela não estabelece as modalidades do racismo. Isso o texto deixa muito claro. E, por fim, o ensino de História da África e da população negra no Brasil passou a ser opcional nas escolas, a partir do Estatuto da Igualdade Racial. Vamos só confirmar que isso aqui não tem pé nem cabeça, e está aqui a resposta, nesse parágrafo em que se a menção ao Estatuto é feita. O Estatuto definiu como crime a conduta de dificultar por preconceito a promoção funcional de pessoas. E anteriormente disse o quê? Prevê a criação de programas e medidas específicas para reduzir a desigualdade. É agora. Obriga as escolas a inserirem no currículo o ensino de História da África e da população negra no Brasil. Então não é uma opção. O Estatuto nos dá uma obrigação. Neste sentido, questão 2, letra C. E eu continuo no meu mantra textual. Qual é o tipo? Qual é o tema? Qual é a tese? Não nos esqueçamos disso. Aplique. Faça valer a pena nas suas questões. Vai dar certo. Continuemos. Terceira questão, ainda voltando aqui o texto, diz: vai de encontro às ideias do texto a seguinte informação. Ou seja, qual informação não foi vista,
contemplada ou não foi posta aqui no que a gente leu. Lembrando, isso tem a ver com os tópicos frasais, porque ele falou informações, poderia ter falado argumentação. Perfeito? Então a gente já fez o trabalho prévio de destaque dos tópicos frasais na segunda leitura. Vamos recapitular, recordar sempre a viver e aprender. Uma leitura avaliando as 3 perguntas e respondendo-as. Uma segunda destacando o tópico frasal e palavras oportunas. Tudo isso depois de ler o quê? Enunciado da questão. Tá vendo como eu sou repetitiva, reiterativa? Porque além de querer o teu melhor, eu quero que você com calma assimile essas dicas. Perfeito? Então vamos lá para a terceira. Foi geral a reação contrária à decisão do exército sul-africano de atirar contra manifestantes negros que protestavam de forma pacífica contra a lei que restringia os locais onde eles poderiam circular. Isso foi dito no texto no primeiro momento, verdade? Está como informação no texto. A partir da promulgação da Lei 9.459, o ato de ofender alguém, valendo-se de suas características raciais ou étnicas, passou a ser um crime de maior gravidade que a ofensa comum. Também verdade, também tem respaldo no texto. Com a sanção e promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, o governo pretendeu incentivar a criação de programas e medidas específicas para reduzir a desigualdade racial no país. Está no texto, meu querido candidato? Está. Tem suporte nele? Tem. Então não vai de encontro ao texto, vai ao encontro dele. D. A partir do Estatuto da Igualdade Racial, corre o risco de enfrentar uma pena de até 5 anos de reclusão a pessoa que, por preconceito, dificultar a promoção funcional de negros no setor público ou privado. Isso também tem respaldo no texto. O nosso problema está aqui gritando. Letra E. A ferrenha disputa existente entre 2 presidentes da República, de 2 partidos competidores, se revela nas contradições que há entre a Lei 9.459 e o Estatuto da Igualdade Racial. Que mentira feia, hein? Porque no final, voltando aqui, ele não diz isso. Ele diz categoricamente: 2 presidentes de partidos competidores promulgaram-se no lapso de 13 anos leis que se, completam e guardam absoluta sintonia. Portanto, não há oposição, há harmonia, a convergência, a congruência de pensamentos. Logo, a nossa questão de número 3 tem como gabarito a letra E de esperança. Então, meu querido candidato que vai conseguir essa aprovação, disso eu não tenho dúvidas, eu tenho plena certeza. Eu espero que você esteja aí, fazendo as questões comigo, pegando essas dicas e lembrando do meu mantra maior. Eu só aprendo a interpretar interpretando. Tem que pôr a mão na massa mesmo, guerreiro. É assim que a gente chega ao nosso objetivo. Agora lembra, tem estratégia. E a estratégia sempre é entender as minúcias e nuances do texto. Leu o enunciado, botou na cabeça, já é teu, ninguém tira. Leu o texto e quais são as perguntas que lá no dia D vão ficar aqui ecoando para você, e essa voz de quem quer teu melhor, da pessoa que quer só a tua aprovação. Qual é o tipo? Qual é o tema? Qual é a tese? Não esquece esses 3 T's, ok? Sucesso sempre, a gente volta já já para continuar a trabalhar e exercitar muito.